Bom dia e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais um dia quero agradecer a Deus por mais essa chance, por mais essa oportunidade e que o Senhor concedeu a cada um de nós nesse dia de hoje. Hoje eu quero falar do tema pela fé. Ainda até hoje, nós, cristãos, evangélicos, confundimos esta fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. E este firme fundamento, ele é Jesus. Foi através de Jesus que nós obtivemos esta fé. Porque se não fosse Ele, nós não teríamos essa fé. A fé, ela é algo que nós devemos usar diariamente, constantemente, dependendo do Senhor todos os dias. Porque se nós não dependemos do Senhor, nada acontece. E a fé sem obras, a palavra vai nos dizer que ela é morta. Quais são essas obras? Essas obras estão um pouco resumidas no livro de Hebreus 11, nos versículos que vamos meditar hoje. E nós não temos colocado em prática em nossas vidas. Muitas das vezes achamos que para ter fé é crer. Não. Existem diferenças entre crer e ter fé. Apesar que devemos crer e ter fé juntos, mas também a obra deve estar juntos. Porque assim como Pai e Filho e Espírito Santo se tornam um, crer, ter fé e obras também se tornem um só. Porque senão é morta. Não há vida, não há esperança, não há milagres, não há prodígios. Quando Jesus olhou para os discípulos e disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, mandará que este monte passe daqui para colar. Não é verdade? Jesus não disse isso? Mas se a obra estiver morta, não estiver firmada no firme fundamento da fé, este monte passará para o outro lado? Acredito eu que não. Porque é necessário as obras. E desde o princípio da criação do mundo, essas obras já existiam. Muitos vão dizer, irmã, a fé é um firme fundamento daquilo que não vejo, mas espero. É verdade. Mas o que você não vê? Qual é esse firme fundamento? E a fé vai vir pela palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus é que vamos ter o conhecimento dos milagres, dos prodígios que Deus, juntamente com seu Filho, fez até hoje neste mundo. Mas e a sua obra? E os mandamentos?
e as obediências que Deus, Ele nos ensina através da sua palavra. Não adianta apenas eu ouvir a palavra de Deus, mas não estiver firmada nela, não estiver firmada no fundamento que é Jesus. Jesus é o firme fundamento de tudo aquilo que eu não vejo, mas pela palavra eu conheço. Ele trouxe para mim os meus dias de hoje, através da sua palavra. Jesus, quando aceitou a vontade do Pai, se entregando naquela cruz por mim e por você, foi por obediência. Obediência é o quê? Obras. E a fé. O fundamento. O fundamento no Pai. E nós devemos obedecer e termos também a obra, que é o fundamento. Porque sem as obras não adianta ter fé. Não vamos alcançar nada. Acha mesmo que Jesus, que Deus irá derramar bênçãos em nossas vidas somente pelo fato de que tenho fé? Não. É necessário as obras. Deus mesmo disse, a fé sem obras ela é morta. Então isso quer dizer, se eu tiver fé e não obedecer, não alcançarei o que peço, aquilo que não vejo, mas tenho pedido ao Senhor. E vamos aprender um pouquinho nesses versículos. O que é essas obras? Vamos meditar no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas,
fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles não foram aperfeiçoados porque não obtiveram Jesus. Jesus é o firme fundamento hoje em nossos dias, e através da obra de Jesus, através da obediência e da fé de Jesus, hoje nós somos aperfeiçoados. Mas somos ingratos. Aquele povo na qual acabei de citar, irmãos, se vocês prestarem atenção desde o versículo 23 até o 40, resumiu de Gênesis a Apocalipse todo aquele povo. Aquele povo tinha fé, irmãos. Ao mesmo tempo que obedeciam, desobedeciam. Andavam errantes, duvidando. Muitas das vezes estavam tão perturbados, dava atenção à voz do povo, como Moisés fez com aquele povo do Egito que só vivia reclamando e murmurando. Assim tem sido nós. Aquele povo não foram aperfeiçoados porque eles não obtiveram Jesus em suas vidas, mas nós temos. Fomos aperfeiçoados nele, através dele. Irmãos, a fé é algo traz para nós o sobrenatural de Deus. Mas para termos fé, temos que depender de Jesus, senão nós não vamos ter essa fé. O capítulo 11 de Hebreus, na qual acabamos de ler, é um dos mais belos da Bíblia, pois relata que homens e mulheres experimentaram pela fé na presença de Deus. Os versos 27 a 30 completam a saída do povo de Deus do Egito até o início da conquista da terra prometida. Pela fé podemos ver o invisível. O povo de Israel estava cativo no Egito, sujeito a trabalho forçados, dominado por um rei cruel, sem perspectivas de ver dias melhores. Quando parecia que nada mais podia ser feito, Deus levanta Moisés,
que pela fé não teme o rei e persevera até o fim, porque via o invisível. Pela fé podemos sobreviver ao horrível, à última das 10 pragas dadas como sentença ao Egito, para que libertasse o povo de Israel, era a morte de todos os primogênitos naquela terra. Não podemos imaginar o horror que se abateu sobre aquele país, quando parecia não haver mais saída. Pela fé o povo celebrou a Páscoa e Deus proveu um escape para aquele dia tão horrível. Pela fé podemos passar o intransponível. O povo de Israel, formado por milhares de pessoas, dentre as quais crianças, mulheres, idosos e etc., encontrava-se diante do Mar Vermelho, rodeado por montanhas e pressionado pelo exército egípcio, mas quando o fim da linha parecia ter chegado, o Senhor fê-los passar o intransponível pela fé. Pela fé, podemos experimentar o impossível. Jericó era uma das cidades mais fortificadas da época. Suas muralhas eram tão fortes e largas que havia até moradias dentro delas. Nenhuma máquina de guerra daquele tempo poderia resolver alguma coisa. Então o Senhor ordena ao povo que simplesmente marche ao redor da cidade por 7 dias. E as muralhas ruíram quando acharam que não daria para fazer mais nada. Pela fé, o povo experimentou o impossível pelas mãos do Senhor. Deus pode fazer qualquer coisa, e para isso não depende de nós e nem de nossa fé. Mas quando exercitamos a fé, Ele tem prazer em fazer até o que nem podemos imaginar. Será que aquele povo imaginava que iriam atravessar no meio de um mar em seco? Será que aquele povo, sabendo que aquelas muralhas eram fortes e nada poderiam derrubar, somente delas darem voltas, durante 7 dias elas iriam vir abaixo? E o que é isso? É somente fé, irmãos? Ou são as obras? Porque Deus não depende da nossa fé para fazer o milagre, o impossível acontecer. Nós é que dependemos da fé para alcançar a graça de Deus. Nós é que através dela e por meio dela que precisamos para alcançar aquilo que não vemos. Mas Moisés viu o invisível. O que Moisés viu o invisível? O que era para diante daquele povo? O que eles apenas sabiam que tinha sido prometida a terra ainda estava invisível a eles. Moisés viu a terra. Moisés viu o Senhor. Nós não vemos nem o Senhor, nós não vemos nem a terra prometida. Mas Moisés viu, foi pela fé. Moisés não teve medo de Faraó. Mas Moisés também fracassou. Porque Moisés olhou para o povo. Moisés não ficou atento à voz de Deus, a obedecer quando Deus disse que da rocha sairia água viva. Que era apenas para tocar na rocha. E Moisés ficou irado.
E ao invés de tocar na rocha, ele bateu na rocha. Irmãos, a rocha simboliza Jesus. E por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Ele apenas viu através da sua fé. Mas a sua obra foi morta. O povo entrou, mas Moisés não. E assim somos nós. Quantas vezes Deus tem falado conosco, não faça isso, e nós vamos e fazemos, porque nós estamos dando ouvidos às vozes ao nosso redor e esquecendo de dar ouvidos à única voz, que é a voz do Senhor. Então, se você tiver apenas fé, mas não tiver a obra, irmãos, não adianta de nada, porque você vai morrer assim como Moisés morreu. Tenha fé, irmãos. Você depende dela, não Deus depende de você ou da sua fé. Seja obediente, como esses homens foram obedientes. Moisés foi obediente, mas chegou um momento de sua vida que ele se irritou, que ele se estressou, e assim também tem sido nós. Há circunstâncias em nossas vidas, há batalhas, há lutas em nossas vidas diariamente, que muitas das vezes perdemos a paciência e batemos na rocha. Murmuramos, questionamos, blasfemamos. Irmãos, somos tão frágeis, tão fracos, mas ao mesmo tempo fortes. Porque a Bíblia diz que quando estamos fracos, a força e o poder de Deus aperfeiçoam em nossas fraquezas. Quando eu digo fraqueza, irmãos, eu não estou dizendo de força física, porque o homem tem esse instinto de achar que é forte, que faz, que refaz, e que é isso, que é aquilo. Não, irmãos, a minha fraqueza é reconhecer que sou dependente do Senhor. A minha fraqueza é reconhecer que preciso do Senhor em minha vida todos os dias. Que eu sem Deus não sou nada, que eu sem Deus não consigo nada. Por um acaso eu consigo abrir os meus olhos sem que Deus abra eles todas as manhãs? Por um acaso eu consigo respirar sem que Deus assopre o fôlego de vida dele em mim? Por um acaso eu permaneço de pé sem que Deus comande o meu cérebro, o meu corpo todo? Não, irmãos. É esse tipo de fraqueza que estou dizendo. É esse tipo de força física que estou dizendo. A força física que necessitamos não está em nós, está em Deus. Porque se nós formos disputar uma queda de braço, vamos supor um exemplo. Se você estiver com seu braço doente, se ele estiver fraco, você será derrotado. E esta força vem de quem? Vem de você? Não, vem de Deus. Se aquele povo estivesse caminhando no deserto, de dia sem aquela nuvem para cobrir o sol, será que eles teriam suportado? Se aquele povo estivesse caminhando no deserto à noite, sem aquela coluna de fogo, será que eles teriam suportado a escuridão e o frio? Porque
O deserto durante o dia é um calor escaldante, um sol escaldante, mas à noite ao mesmo tempo é escuro e um frio insuportável. E nós, irmãos? De que maneira temos caminhado nesta terra? Neste Egito? Neste deserto? Temos sentido falta do Egito? Temos sentido faltas das cebolas do Egito? Dos prazeres? Ou temos caminhado com Deus? Obedecendo? Buscando nele a fé, o fundamento e o firmamento para que possamos atravessar o mar, chegar até a terra prometida. É claro que vamos ter dias de fraquezas, vontade de desistir, vamos ficar confusos, decepcionados com pessoas, feridos e machucados. Moisés se sentiu assim, irmãos, e foi por isso que ele bateu na rocha. O povo estava oprimindo Moisés, o povo estava questionando, encurralando Moisés. Irmãos, não é o homem. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas sim contra as hostes, contra a potestade maligna, contra as forças do mal. Moisés se sentiu encurralado. Assim nós também temos nos sentidos em certas situações das nossas vidas, mas não bata na rocha. Não duvide do Senhor. Eu sei que temos passado momentos difíceis, na qual nós olhamos e falamos, é impossível. É impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Irmãos, eu falo isso por experiência própria. Tem certas circunstâncias na minha vida, na minha família, que todo mundo tem dito, é impossível, mas eu tenho dito, ainda há esperança. Embora eu não tenha mais o que falar, embora eu não tenha mais o que repreender, o que exortar, o que ensinar, porque agora é da escolha de cada um. Mas eu sempre digo, Deus é maior do que este problema. Eu sempre falo, Senhor, a tua força é maior, o teu amor é o maior, a tua graça é maior. Para ti nada é impossível. O nosso problema é que damos força aos problemas que temos vivido diariamente. E com isso, esses problemas vão ganhando cada dia mais poderes, mais forças, porque a nossa boca, ela serve tanto para amaldiçoar quanto para abençoar. A nossa boca serve tanto para matar como para trazer vida. Porque Deus disse a Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Ossos significa morto. Então, Ezequiel abriu a boca e profetizou o que sobre aqueles ossos? Vida. Então, se você profetizar vida a essa circunstância que está morta em sua vida, ela vai ser gerada. Ela vai ser vida e não morte. Esses ossos que está seco vão ter vida novamente.
É claro que nós não entendemos o coração de cada um, os pensamentos, as atitudes, o que passa dentro de cada um, porque isso não cabe a nós, mas Deus conhece cada um. E nós julgamos as pessoas, porque temos vivido com pessoas difíceis, do coração endurecido, pessoas marrentas, pessoas com comportamento estranho de humor. E fica difícil para nós. Aí, ao invés de profetizarmos vida, profetizamos morte. Só porque eu quero que essa pessoa seja transformada, mas será que essa pessoa quer? A pessoa tem que querer ser transformada, ser liberta, ser curada. E aí ela não depende de mim. Ela depende de Deus. Mas se eu profetizar a vida, ela terá vida. Nós devemos parar de pôr decretos na vida das pessoas. Nós devemos parar de pôr ponto final na vida das pessoas. Devemos ter fé por elas. Porque já que elas estão no fundo do poço, estão acorrentadas, estão secas, já sem vida. Devemos profetizar a vida. Devemos ter fé e esperança. Devemos fazer a obra para que Deus tenha misericórdia. Assim como Deus teve misericórdia de Raabe e sua família. Raabe era uma prostituta, é o que a Bíblia nos diz. Só que Raabe creu no Deus dos hebreus. Raabe teve fé que Deus iria tirar ela daquela vida na qual ela levava, que ela não gostava. Raabe sabia que existia um Deus. Raabe sabia que aquilo que ela cometia era pecado. Só que Raabe não estava presa à vida que ela levava. Raabe entregou o seu coração a Deus. O corpo ela entregava àqueles homens, mas o coração pertencia de Deus, sem ao menos antes ter o conhecimento total de Deus. Raabe não estudou as Escrituras. Raabe só ouvia falar do Deus dos hebreus. Então, quando Raabe teve a oportunidade de fazer algo para Deus, de fazer algo pelo povo de Deus, Raabe tinha certeza que Deus a livraria daquela situação na qual ela vivia e livraria também toda a sua família. Quando Raabe soube que Deus iria destruir aquela cidade, aquele reino, aqueles poderes, ela orou e falou: Senhor, agora é a minha oportunidade, a minha chance de ter uma nova vida, de fazer uma nova escolha em minha vida. Agora eu serei sustentada por Ti, meu Pai, serei liberta por Ti. Então Deus não olhou os atos que Raabe praticava diariamente.
Ela praticava a prostituição por necessidade, por dificuldade, para levar alimento para sua casa. Mas o coração dela era entregue a Deus. Quando ela teve a oportunidade, Raabe deixou aquela vida, aquela prática de iniquidade e se entregou somente a Deus. E por que, irmãos, tem sido tão difícil assim para nós? Porque temos tido pouca esperança, pouca fé? Porque não temos praticado as obras? Raabe fez um voto, Raabe fez uma aliança com o Senhor. Quando ela se dispôs a esconder os espias de Deus, a esconder aqueles homens dos soldados de Jericó, Raabe fez uma obra. Ela ajudou o Senhor e os escolhidos do Senhor. E nós temos feito o quê? Temos contribuído para o reino de Deus? Porque Raabe contribuiu para o reino de Deus. Isso não foi uma barganha com Deus. Isso foi um voto. Foi uma aliança, foi um compromisso que ela fez. Ela tinha certeza que o Deus dos hebreus iria salvá-la e salvar a sua casa. Irmãos, é como se Deus estivesse segurando a casa de Raabe com sua própria mão. Toda aquela cidade foi destruída, somente a casa de Raabe ficou de pé. Foi a mão do Senhor que estava lá debaixo, segurando e sustentando. Mas quando todos saíram daquela casa, a mão do Senhor foi retirada e a casa veio a terra abaixo. Assim também em nossas vidas. Irmãos, se nós desfalecermos, se nós desistirmos, toda a nossa casa vai embora com a enxurrada, com a tempestade, com a areia. Somos a coluna, Raabe era a coluna daquela casa. E assim eu e você somos a coluna da nossa família. Moisés era a coluna daquele povo. Abraão era a coluna daquele povo. Jesus é a coluna. Até hoje. Irmãos, preste atenção. Sempre há um que Deus levanta para sustentar toda a casa. Uma casa não fica de pé sem a coluna. É preciso da coluna para ser sustentada e alicerçada. Nosso alicerce é Jesus. Ele que tem segurado todo o peso. Ele que tem nos aperfeiçoado. Ele que trouxe a libertação. Ele que trouxe a vida. Ele que é o caminho. Ele que é a verdade. Irmãos, em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 27, diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava.
Então ele interpelou os escribas, que discutiu com eles. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus chamou aquela geração de geração incrédula, de geração sofredora. Por quê, irmãos? Porque não cria que Jesus era o Mestre. É o que salva, o que liberta, o que dá vida. Então Jesus lhe disse: trazei até mim. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. Irmãos, até os espíritos malignos, até os demônios reconhecem, estremecem, tremem e caem de joelhos diante de Jesus. E por que o homem tem ficado de pé diante de Jesus? Tem resistido à presença de Jesus. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai respondeu: desde a sua infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus. O pai perguntou: se tu podes, faça alguma coisa, tenha misericórdia. E Jesus respondeu: se eu posso. Jesus afirmou que ele podia. Tudo é possível ao que crê. E se tudo é possível ao que crê, irmãos, Jesus não dependeu da fé daquele pai, porque o pai não tinha fé. Nem mesmo os discípulos. Jesus disse: geração incrédula, homens de pequena fé. Tudo é possível ao que crê. Tudo era possível ao Senhor Jesus, porque ele cria que o Pai dele, Deus, faria o milagre acontecer através dele. Irmãos, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao Senhor, porque é Ele que crê, a fé é dele. Ele não depende de nós, nós é que dependemos dele. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Viu, irmãos? O pai chorou falando: Senhor, me ajuda, pois eu não tenho fé suficiente para alcançar esta libertação, mas o Senhor tem esta fé. O Senhor é o Senhor que tudo faz. O Senhor é o Deus que crê. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o dono do poder, é o dono da vida. Ele confessou apenas com suas lágrimas. Apenas com uma só palavra: me ajude na minha falta de fé. E
vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Até nisso, irmãos, o povo foi incrédulo quando aquele espírito saiu do moço. O povo deu aquele moço, aquele jovem como morto. Nem esperaram Jesus terminar a obra, Jesus terminar o milagre. Já decretaram a morte na vida do jovem. Parem com isso, parem de decretar a morte na vida das pessoas. Parem de pôr o ponto final na vida das pessoas. A última palavra do Senhor, porque Jesus disse: e tomando Jesus pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus apenas colocou a mão dele sobre a mão do menino e o levantou. Para quem já estava morto, para aquelas pessoas. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Interpretamos mal esta oração e esse jejum. Muitos interpretam mal. Quando ele disse: não puderam expulsar aquele demônio, porque ele só sai através de oração e de jejum, porque eram muitos. Os demônios só obedecem a Jesus, não obedece o homem. É o homem que obedece aos demônios. Jesus tinha intimidade com o Pai. A oração que Jesus disse aqui não é eu dobrar os meus joelhos e ficar orando, não, irmãos, para que os demônios saiam, não. É eu ter intimidade, é eu ter obediência a Deus, é acreditar, é ter fé. Este jejum aqui não é eu proclamar um jejum de 20 dias, de 7 dias, de 14 dias, ou todos os dias, não. O jejum aqui é das coisas impuras. Era o pecado que Jesus não tinha e que nós temos. Esse jejum não era jejum de comida, não. Era um jejum de santidade. Era um jejum obediente. Esse jejum nós somos incapazes de fazer. Porque os demônios reconhecem que Jesus é santo, perfeito e poderoso. E que é o cabeça de todos eles. Então entenda o significado deste jejum. Ele está ligado na fé, ele está ligado no fundamento, ele está ligado nas obras, na obediência. Somos incapazes, irmãos. Dependemos de Jesus. Não vai achar vocês que porque fez um jejum de 20 dias, 21 dias, já é santo, porque não é. O próprio Jesus respondeu. Por quê? Não podemos nós expulsá-los? Os discípulos perguntaram a Jesus. E ele respondeu: esta casta
não pode sair senão por meio de oração e jejum. Esse jejum, irmãos, é o jejum da incredulidade, é o jejum da falta de fé, é o jejum do pecado, irmãos. Preste atenção. Somente Jesus pode derrotar os demônios. Somente Ele é o Mestre. Não se sinta santo, não se sinta perfeito, não se sinta um Jesus na terra, porque não somos. Reconhece que é fraco, que depende do Senhor. Os cristãos precisam parar com essa hipocrisia de se achar santo e perfeito. Tem que andar em obediência. Obediência é o que Deus quer de cada um de nós. Porque Deus sabe, irmãos, somos incapazes de fazer um jejum santo, perfeito, que agrada a Ele. Deus sabe que temos as nossas correrias do dia a dia, então nós não vamos dar a Ele a oração. Irmãos, a oração que Jesus disse aqui, é o que eu disse, não é dobrarmos os joelhos e começarmos a clamar. A oração, irmãos, aqui de Jesus era a adoração a Deus, era a glorificação a Deus, coisa que nós não fazemos. Nós oramos, pedimos e pedimos. Jesus não, Jesus entregava. Ele dava. Assim como Ele disse na cruz, quando deu o último suspiro: Pai, a minha alma eu te entrego. Nós não temos, irmãos, essa oração, esse jejum para dar a Deus. Nós dependemos dela para expulsar os demônios, as potestades das nossas vidas. É através do nome de Jesus. É através do sangue de Jesus. E é através da palavra de Jesus. Se nós impusermos as nossas mãos no enfermo ou numa pessoa endemoniada, eles vão sair, porque eles conhecem a autoridade que há no nome, no sangue, na palavra de Jesus. Não é porque eu pus as minhas mãos. Não se esqueça que o diabo conhece a nossa vida. Então, irmãos, tenha fé num firme fundamento que é Jesus. Mas tenha obras, porque sem ela, a sua fé, ela é morta. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Medite, irmãos. Medite no livro de Hebreus 11. Medite no livro de Marcos 9. E entregue ao Senhor a sua vida. Peça a Ele que aumente fé dentro de você. Que a fé dele esteja dentro de você. Profetiza vida a quem você já decretou morte. Pare com isso. Profetiza vida, cura e libertação. Em nome de Jesus. Eu agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.